Você já se sentiu caminhando em uma estrada escura e incerta, sem saber ao certo onde ela te levará? Se sim, você não está sozinho. Muitos de nós nos sentimos perdidos, especialmente quando pensamos em nosso futuro. Mas e se eu te dissesse que há um mapa, uma bússola que pode te guiar em meio a essa incerteza? Em Lucas 7, encontramos histórias poderosas de fé, cura e a incomparável providência de Deus. Mesmo nos momentos de muita dúvida, é Ele quem nos guia, protege e cuida. Se o futuro parece nebuloso para você, este é o lugar certo para encontrar claridade. Junte-se a nós hoje, enquanto mergulhamos profundamente nas palavras de Lucas 7 e descobrimos como encontrar a segurança e a confiança que tanto buscamos para o nosso futuro. Tudo através da providência e o cuidado de Deus. Venha e juntos vamos vencer a insegurança em relação ao futuro, porque com Deus o amanhã é sempre brilhante. Fala, Fala, escolhido! escolhida, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Dani Eu me Lessa. chamo Alexandre Para você que Martins. acabou de chegar no nosso canal, estamos hoje no episódio 314. E no Glória a Propósito com Deus. Deus, quando nós falamos sobre propósito de vida, a gente precisa entender que é através do conhecimento, do estudo bíblico, que a gente vai aprendendo com Jesus. Então, se você caiu de paraquedas, está tendo o primeiro contato comigo, conosco, né, no nosso canal, nós estamos aqui com um objetivo claro: ajudar você, encorajar você a viver o teu propósito com Deus, à luz da Bíblia e, óbvio, ter sua vida transformada. Então, se você está aqui e ainda não se inscreveu, não é inscrito no nosso Se canal, inscreva no canal, ativa o sininho, marca todas as notificações. Também deixa o teu like, porque o teu like ajuda muito o nosso canal a crescer e também entregar aí o vídeo para mais pessoas. Assim também você está fazendo a obra de Deus, meu povo. Amém? amém. E o tema do episódio de hoje, nós vamos meditar em Lucas 7, como foi dito no início do vídeo. Vença a insegurança em relação ao futuro. E quantas vezes a gente está pensando sobre o futuro, querendo, pensando, imaginando, muitas das vezes até desejando, e a gente não sabe o que o futuro nos reserva. E isso faz com que a gente se sinta inseguro. Então, é assim que, através desse estudo, você vai encontrar segurança no futuro com a providência de Deus, tá bom? Então, Deus tem uma palavra no teu coração. Nós vamos agora meditar na palavra e em seguida vamos trazer 3 chaves Amém. proféticas para dar clareza ao teu entendimento, para que tu possa, sim, vencer a insegurança em relação ao futuro. Amém? Amém. Então vamos para a leitura da palavra de Deus. Lembrando, gente, que a nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje. Então vamos lá para o capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa, e acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um vá, digo para um vá lá, e ele vai. Digo para outro venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: Eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era o filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: Não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar.
e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos. Expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: Voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me diga, o que foram ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: Aqui está o meu mensageiro, disse Deus, e eu enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior do que ele. Os cobradores de impostos e todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João, e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou dizendo: Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Então elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho. E vocês dizem: Ele está dominado por um demônio. O filho do homem come e bebe, e vocês dizem: Vejam, esse homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro cheio de perfume e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Então Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar o homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-los mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: Que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher:
A sua fé salvou você. Vá em paz. Amém, Amém? glória a Deus. Como vencer, Glória a né, a Deus. insegurança com relação ao futuro, à luz do Evangelho de Lucas, capítulo 7. Essa foi a pergunta que nós nos fizemos quando nós nos aprofundamos em estudar essa mensagem. Eu digo para você que com Jesus nós somos mais que vencedores. E à luz desse Evangelho em Lucas 7, eu quero trazer a primeira chave, que vai te dar clareza de como que você e eu nós vamos vencer a insegurança em relação ao futuro. E eu digo para você, a primeira chave é a fé inabalável. Sim, a gente fala muito de fé, mas sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer para que assim possamos ver a glória de Deus na nossa vida, escolhida e escolhida do Senhor. Em Lucas 7, o verso 9, Jesus ele fica muito admirado quando ele ouve isso, né? Então ele virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Ei, mesmo sendo um centurião romano, vale destacar isso, uma figura improvável. Por que, Dani, que é improvável? Como que o centurião romano poderia declarar uma fé ao Deus de Israel, se nem israelita esse centurião era? Mas a crença inabalável no poder de Jesus, ele surpreendeu todo aquele povo quando olharam para aquele centurião. Inclusive o próprio Cristo, ele fica ali admirado com a fé, né, de alguém que não é ali descendente, que não é israelita. E eu digo para você, ei, escolhida e escolhida, em meio às nossas adversidades da vida, muitas das vezes a gente tende, sabe, a duvidar do poder de Deus. E isso faz com que a nossa fé ela seja enfraquecida. E faz com que a nossa confiança também ela se perca. Isso é um problema. Mas existe uma solução. Em meio a essas adversidades, assim como aquele centurião, eu e você, nós devemos nos apegar à fé. Sim, a gente precisa se apegar à fé. E mesmo quando as circunstâncias elas parecem, não sei, talvez desfavoráveis, você e eu, nós precisamos acreditar. Acredita. Acreditar faz com que você permita que Deus opere milagre na sua vida. Você recebe, toma posse dessa mensagem, dá um glória a Deus aí onde você está. Glória a Deus. Semanalmente você precisa reservar um tempo, sabe? Um passo que eu te dou, reserva um momento para você meditar sobre as vezes que Deus agiu na sua vida, fortalecendo a sua fé. E quando você fizer isso, move o teu coração a uma atmosfera de gratidão, sabe? Agradece ao Senhor pelos feitos dele na sua vida. A nossa segunda chave de hoje para a gente vencer a insegurança em relação ao futuro é a compaixão de Jesus. Ei, Jesus tem compaixão de nós. E em Lucas 7,13, quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Aquele momento é o momento em que Jesus ele tem aquele encontro com aquela viúva. E ele é comovido, ele é movido a uma dor tão latente que alcançou o coração de Jesus. Então Jesus, ao ver a dor daquela viúva que perdera o seu único filho, foi movido a uma profunda compaixão, né? E ali Jesus ele realiza o milagre. Aquela viúva, ela não tinha mais nenhuma certeza, a não ser a que estaria agora enterrando seu filho. E de repente, Deus, ele permite uma atmosfera nova alcançar aquela mulher. Uma mulher que estava ali caminhando em luto para o enterro do seu filho. E de repente, Jesus encontra aquela mulher. E Jesus é movido em compaixão pela dor daquela mulher. E aonde havia uma cena de morte, o final, a falência, acabou, sabe? Não tem mais jeito. Aquela mulher vê a oportunidade de crer e de ver o milagre de Deus na vida dela. Antes, outrora, estava levando seu filho para ser enterrado. E aí eu te pergunto, imagina essa cena. E de repente, a mesma que estava indo enterrar o seu filho, ela volta para casa com o seu filho vivo, curado, sarado. Esse é o poder de Deus. É por isso que eu digo que nós precisamos crer, nós precisamos ter uma fé inabalável em Jesus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Escolhido, muitas das vezes um erro que a gente comete é quando a gente se sente sozinho, muitas das vezes até nos nossos problemas, e a gente olha e diz: ninguém pode me entender, ninguém pode me ajudar, ninguém pode tirar essa dor de mim. Eu digo para você, pode. Jesus, ele pode todas as coisas. Então, tem uma solução. Ei, Jesus entende, ele se compadece do teu sofrimento e ele não apenas, sabe, tem ali uma simpatia por você. Não. Ele também tem o poder de transformar toda e qualquer situação na sua vida
por mais difícil ou até mesmo impossível que você ache que está. Eu digo para você, nesses momentos de dor, muitas das vezes até de tristeza, ore a Jesus. Compartilha com Jesus os teus sentimentos e busca nele orientação, busca nele direcionamento, busca nele solução, busca nele conforto, busca nele paz, esperança, porque ele tem tudo isso para te dar. A nossa terceira chave para eu e você vencer a insegurança em relação ao futuro é quando nós entendemos a verdadeira identidade de Jesus. Ei, Jesus, ele é único. Eu digo para você em Lucas 7:22. Depois respondeu aos discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. Glória a Deus. Através de seus milagres, de seus ensinamentos, Jesus ele estava ali mostrando a todos, quem ele era verdadeiramente, sabe? O Messias prometido. O problema do nosso dia a dia é que muitas das vezes a gente está buscando respostas e significados para a nossa vida em lugares errados. A gente está sentando em mesas erradas. A gente está ouvindo palavras, conselhos de pessoas erradas. E a gente está ignorando a verdade, sabe? A verdadeira identidade de Jesus que é ministrada, que é revelada através da sua palavra. É por isso que aqui nesse canal nós ajudamos você a viver o seu propósito com Deus, mas não é de qualquer maneira, é à luz da Bíblia, porque a Bíblia pra gente é o nosso manual, é o nosso GPS, e eu creio que você vê dessa maneira, é por isso que você está aqui, e eu encorajo você a se permitir conhecer mais, aprender mais de Jesus, acompanhando diariamente, né, todo dia episódios novos que são produzidos aqui nesse canal, com esse objetivo claro de te ajudar. Eu digo para você, tem uma solução. Quando você conhece e entende a verdadeira identidade de Jesus, do propósito que ele tem para você, você encontra a verdadeira direção, o verdadeiro significado para a sua vida. Então, hoje, você vai entender e vai caminhar para esse próximo passo. Estude. Estude a palavra de Deus. E você não é para fazer isso agora e daqui a um mês. Não, é todo dia, diariamente. Especialmente estude os evangelhos. A gente tem uma série agora aqui nessa leitura que nós estamos fazendo em Lucas, quando nós encerrarmos esse livro aqui no canal da gente, aqui no canal Martins e Lessa, você vai ter a série completa dos evangelhos. Todos eles já foram feitos estudos, né? Já tem um vídeo específico sobre cada capítulo. Eu digo para você, quando você faz isso, você permite conhecer melhor Jesus e de fato o que ele representa para você, para sua família, para vidas, porque Deus tem uma promessa. Jesus, ele é a promessa para toda a humanidade. E com base nessas chaves poderosas que nós meditamos aqui, eu quero trazer para você uma analogia do médico e do paciente desenganado. No hospital há um paciente chamado Pedro. Um homem que outrora cheio de vida e agora enfrenta a realidade de uma doença incurável. Todos os médicos, após exaustivos exames, confirmam o diagnóstico e acreditam que os dias de Pedro estão contados. Os médicos afirmam: fizemos tudo o que podíamos. A família e os amigos já estão se preparando para o pior. E o próprio paciente, abatido, começa a perder a esperança. Em reunião sobre o caso do paciente Pedro, um enfermeiro comenta: ouvi dizer que o Dr. Renato está aqui hoje. Ele já realizou curas milagrosas. Conhecido por seus métodos revolucionários e curas surpreendentes, o Dr. Renato visita o hospital. E ao tomar conhecimento do paciente desenganado, ele decide visitá-lo. Esse médico, após examiná-lo, afirma com convicção que pode curá-lo. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, contra todas as probabilidades e dúvidas. Um raio de esperança entra na vida de Pedro. Ei, no começo, muitos duvidam e pensam que é impossível, mas o Dr. Renato, com confiança e compaixão, inicia um tratamento especial. Em pouco tempo, contra todas as expectativas, Pedro começa a melhorar e, eventualmente, é completamente curado. Pedro, agora, recuperado, caminho para fora do hospital. Assim como Jesus, que trouxe cura e esperança quando tudo parecia perdido, existem aqueles que, com fé e determinação, mudam o curso da nossa história. Agora, Pedro agradece o Dr. Renato e segue
segue para sua casa. Escolhido e escolhida. Em tempos de desespero, a fé e a esperança em milagres podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Em nossas vidas, Jesus, ele é o médico pronto para nos oferecer uma segunda chance. Essa história, ela é reminiscente dos milagres que Jesus operou em Lucas 7. O centurião que buscou Jesus para ser curado, para curar o seu servo. Ele amava tanto aquele servo que através de Jesus ele creu que aquele homem pudesse viver de novo. E a ressurreição do filho da viúva de Naim. São testemunhos do poder de Cristo sobre as doenças e até mesmo a morte. E assim como um médico renomado que trouxe esperança e cura quando tudo parecia perdido, Jesus oferece cura, esperança e renovação para aqueles que acreditam nele e buscam a sua intervenção em suas vidas. Então creia, confie, o Senhor ele permanece o mesmo. A Bíblia diz que o céu e a terra passará, mas uma só palavra que está escrito nesse livro, a Bíblia, nunca vai passar. Então, Deus é fiel para cumprir todas as promessas da nossa vida. Eu quero deixar um exercício para casa, para você, escolhida e escolhida. Você vai refletir hoje, você vai meditar. Tira um momento tranquilo para você fazer novamente a leitura de Lucas 7. E que você possa se concentrar especialmente nas ações e nas palavras de Jesus. Você vai lá, pega lá o teu caderno espiritual, teu diário espiritual, você vai anotar os sentimentos que naquele momento em que você estava meditando na palavra, passaram, surgiram no teu coração. Sabe? Pergunte para si mesmo, verdadeiramente, como as ações de Jesus nesse capítulo mostram o cuidado e a providência de Deus com você. Sabe? Quando você faz esse exercício, você começa a entender que Deus tem promessas claras acerca do futuro. Mas Deus ele quer falar com você. Então, cria essa atmosfera, cria esse momento de intimidade. Lembra, sabe? Que você possa se lembrar que às vezes a gente passa por toda situação da nossa vida e faz com que a gente se sinta até mesmo inseguro ou que a gente tenha esse temor com relação ao futuro. Mas agora, com base no que você refletiu em Lucas 7, escreve lá a tua oração. Curta, não precisa ser uma oração longa. Pede para Deus para que Ele te dê a mesma confiança e a mesma fé que essas pessoas que nós lemos, que nós aprendemos e que nós meditamos nesse estudo, elas tiveram ao se aproximar de Jesus. Guarde essa oração, repita ela diariamente, especialmente nos momentos de incerteza da sua vida. E lembre-se, sabe? Lembre-se que Deus ele cuida de você, Ele cuida de nós e que a providência certa, na hora certa e no momento certo vem do Senhor. Amém? Vamos orar agora, vamos agradecer por essa palavra. Feche os teus olhos aonde você está. Se você tem algum pedido de oração, coloque aqui no chat da plataforma, que nós, a nossa equipe de intercessão, vamos estar intercedendo e declarando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Amém. Feche teus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado, Jesus, por mais um dia, Deus. Pai, pela permissão que o Senhor nos deste de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, Pai, por tudo que já vivemos e que iremos viver, Senhor, e que o Senhor, Pai, possa nesse momento nos ouvir em oração, Senhor. Pai, te pedimos, Pai, te clamamos, Pai, para todos os escolhidos e todas as escolhidas, que o Senhor consiga, que o Senhor, Pai, entre com providência, Pai, na vida de cada um. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem o poder de fazer os milagres, assim como o Senhor fez, como nós lemos no capítulo de Lucas 7, Pai. É verdade, Deus. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem o poder de fazer milagres. Então, Pai, te pedimos e te clamamos também pelos pedidos de oração. Entra com providência em cada pedido, Senhor. Faz o teu milagre na vida dessas pessoas. Entra com providência, entra com milagre. E nós cremos, Pai, no testemunho, Pai, no próximo comentário dessa pessoa aqui, o testemunho dela de vitória, o testemunho do milagre, Senhor. Abençoa todos os escolhidos, todas as escolhidas. Abençoa, Pai, todas as áreas da vida deles, Pai, a saúde física, Em mental, nome de Jesus, Pai, espiritual, Senhor, os casamentos, o profissional, o trabalho. Abençoa, Jesus, todas as áreas, que eles possam seguir o caminho deles junto contigo. Pai, que nós possamos viver, Pai, rumo ao nosso propósito, que nós possamos, Pai, edificar outras vidas. Abençoa cada escolhido também, que eles possam, Pai, também ser canal de bênçãos, Pai, para outras pessoas. E que assim juntos nós possamos, Pai, falar do Teu Evangelho para mais e mais pessoas. Pai, nos perdoa pelos nossos pecados, fica conosco, Senhor, e que amanhã, Pai, nós possamos estar aqui de volta em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Assim, Pai, eu te oro e desde já eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Você declara teu amém aonde você está, para a glória de Glória a Deus. Deus. Olha, se você está até agora nesse episódio, você ainda não se inscreveu no nosso canal, Se inscreva no canal, ativa o sininho. tem que marcar todas as notificações, né, amor? Exatamente. Marca todas as notificações, deixa teu like, porque teu like é muito importante para o nosso canal crescer e ser entregue aí para mais pessoas. Assim também você está fazendo a obra de Deus junto com a gente. Amém? Amém, amém. Gente, olha, Deus está sempre pronto para ouvir tua oração, então vai para o lugar da oração. A oração é a chave da vitória. Glória Deus a quer Deus. falar com você. E agora nós já estamos encerrando esse episódio. Vamos deixar aqui duas playlists para você. A série do Evangelho de Marcos, que nós encerramos recentemente, antes de iniciarmos essa. E também a série de Provérbios. São conselhos, ensinamentos que vão fazer muita diferença na jornada do teu propósito. Amém. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio do nosso Café com Propósito. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus te abençoe.